Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Nós estávamos trabalhando numa pequena série acerca dos dons espirituais, mas eu preciso dar uma pausa para fazer a exposição do dia de hoje, tá bom? Eu recebi alguns incentivos, já tem algum tempo, de alguns irmãos queridos, para que eu gravasse vídeos discorrendo sobre textos bíblicos, fazendo exposições e tudo mais. Eu acho uma boa ideia. E hoje desceu ao meu coração trabalhar em um texto bíblico da palavra de Deus, tá bom? E para tanto, eu gostaria de chamar a vossa preciosíssima atenção para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos de números 10 ao 18, aonde nós vamos trabalhar nesse texto e fazer uma rápida exposição do mesmo, tá bom? Nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e todos nós somos sabedores que o autor desta carta é de fato o apóstolo Paulo. O próprio Paulo, ele destaca isso com clareza no capítulo 1, verso de número 1, destacando o seu nome, dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Notem que Paulo, ele coloca o seu nome como sendo o autor da carta. Ele começa dizendo Paulo. Antigamente, na época quando as cartas ainda estavam tinham êxito, né? As pessoas, elas escreviam e colocavam o destinatário, e no finzinho da carta elas também destacavam o seu nome. Nos dias de Paulo, ou seja, no contexto do primeiro século, quando esta carta obviamente estava sendo escrita, quando todo o Novo Testamento estava sendo escrito, né? Não funcionava dessa forma. Quando alguém escrevia uma carta e tinha um destinatário, o autor original, ele colocava o seu nome em primeiro lugar, e não lá no finzinho da carta, como alguns os mais antigos, como por exemplo os nossos bisavós e tudo mais, né, pegaram essa época de cartas, né? Só que no século I, nos dias de Paulo, o nome não vinha lá no finzinho da carta, o nome vinha bem no início da carta, indicando que, obviamente aqui, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, que ele era realmente o autor desta carta, né? E destacando um adendo, quando falamos sobre a carta aos Efésios, obviamente Paulo está escrevendo aos crentes que estavam situados em Éfeso, tá bom? Então é preciso destacar. Essa carta também, ela faz parte daquele conjunto das 4 cartas da prisão do apóstolo Paulo, ou seja, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta aos Colossenses. A carta aos Efésios é uma dessas cartas da prisão de Paulo. Sabemos disso, pois no capítulo 3, verso 1 da carta aos Efésios, Paulo destaca dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E no capítulo 4, verso 1, também é ratificado essa verdade. Rogo-vos, pois eu, ou seja, Paulo, né? E ele destaca uma expressão interessante: o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Percebe que Paulo, ele destaca claramente que essa foi uma das cartas que ele escreveu quando estava exatamente na prisão. Paulo, ele escreve essa carta fazendo uma análise assim de relâmpago, né? Para se concentrar rapidamente no texto. Paulo escreve essa carta para enfatizar: a tônica maior de Paulo é a unidade da igreja como corpo de Cristo. Paulo, ele menciona claramente que Cristo é o cabeça da igreja, e ele comprou essa igreja com seu próprio sangue e une essa igreja. Então ele destaca a unidade da igreja como sendo o corpo místico de Cristo, e também enfatiza a posição da igreja, que é composta por pessoas, por pecadores, por crentes, a posição desta igreja diante do Cristo, tá bom? E no capítulo 6, que nós vamos nos concentrar agora, a partir do verso de número 10 ao 18, para ser preciso mesmo, até os versos 19 e 20, Paulo, ele vai discorrer agora para a gente
acerca da armadura de Deus. Paulo ele começa, eu lerei o verso de número 11, dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observe a expressão que Paulo diz: vocês devem estar revestidos de toda a armadura de Deus. O que seria essa armadura? Alguns dizem que quando Paulo escreve essa carta e ele destaca esse texto aqui sobre a armadura de Deus, é porque ele estava preso a um soldado romano. E quando ele estava preso ali, ele observa toda a armadura daquele soldado, então ele se inspira para escrever e registrar o que nós temos aqui. No entanto, eu penso que é mais provável que Paulo não tenha em mente aqui um soldado romano, mas que Paulo, para falar dessa armadura, ele tem em mente a linguagem veterotestamentária acerca de Deus. Deus no Antigo Testamento, ele é retratado como sendo alguém que está equipado, alguém que está revestido de armadura. Um dos textos, para você verificar depois, é o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 59, versos de números 16 ao 19, onde mostra Deus preparado, equipado como um soldado, como um guerreiro, pronto para destruir com o ímpio, com o perverso. É destacado a espada, a sua lança, o seu arco, a sua flecha. Então é mais provável, visto que Paulo era alguém que era saturado e mergulhado no Antigo Testamento, então o que ele tem em mente aqui é o próprio Deus aqui, como que um guerreiro muito bem equipado e preparado. Por isso ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Agora, o que seria essa armadura de Deus? Paulo diz aqui para se revestir da armadura de Deus, e ele vai elencar nos versos seguintes as peças que compõem essa armadura de Deus. O que seria afinal essa armadura de Deus? Na história da igreja, por exemplo, existiu um puritano que sugeriu que essa armadura de Deus é o crente estar revestido em Cristo, é a posição do crente perante Cristo, revestido nele, estando nele, com ele, né? O último, considerado o último dos puritanos, né? Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a armadura de Deus aqui refere-se às doutrinas fundamentais ou essenciais da fé cristã, tá bom? O mais recente teólogo agora, né, um dos mais conceituados da atualidade, John MacArthur, que é um pastor batista, ele diz que essa armadura de Deus é o crente estar desfrutando de verdades espirituais, tais como fé, justiça, palavra de Deus, que Paulo vai destacar nos versos que nós estaremos verificando. Eu penso que todas essas interpretações desses grandes teólogos, desses grandes eruditos, são válidas e são relevantes e úteis aqui para a nossa concentração, para o nosso estudo. Eu penso que a armadura de Deus é a posição do crente diante de Cristo, é estar em Cristo e desfrutar, gozar de tudo aquilo que Cristo lhes deu através da sua graça. É desfrutar de todas as bênçãos e todos os privilégios outorgados por Cristo e por meio daquilo que Cristo concede quando o pecador crê nele, tá bom? E Paulo ele vai destacar que precisamos estar revestidos dessa armadura para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Notem que a bronca de Paulo, a preocupação de Paulo não era com o Império de Roma. Percebam que Paulo estava preso, percebam que ele tinha motivos de sobra para ter raiva do imperador, para ter ódio dos soldados romanos, para ter raiva dos seus algozes e hostis oponentes adversários. Ele poderia estar praguejando, mas ele entende que a batalha dele não era com Roma. A batalha dele, o pior rival dele, não eram os romanos, não eram os inimigos. A maior batalha e o inimigo feroz, sagaz, que não é um inimigo diminuto, não é um inimigo pequenino, fácil de ser vencido, a maior batalha aqui de Paulo e o foco dele não são seus adversários físicos visíveis, mas a batalha de Paulo era em relação ao mundo, se é que eu posso usar esse termo, né?
ao mundo espiritual. Ele entendia que o problema não se encontrava aqui entre os homens, mas o problema maior era Satanás, era o diabo. Ele destaca: eu preciso estar armado e vocês também precisam, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo prossegue no verso de número 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais, regiões celestiais, não se refere a um certo entendimento que se tem por aí, que as regiões celestiais é entre o céu e a terra, e os demônios estão por ali. Regiões celestiais se refere exatamente a esse mundo espiritual. Paulo está dizendo, a nossa briga é lá, a nossa briga é com eles. Não é? Nós não podemos lançar o nosso ódio contra pessoas, mas é contra Satanás, contra os poderes demoníacos e satânicos. É isso que Paulo destaca. No verso 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Percebe que quando Paulo usa essa expressão dia mau, esse dia mau ele não precisa ser entendido como um dia de 24 horas, literalmente, né? Mas esse dia mau, ele pode ser entendido como fases na vida do crente, como fases na caminhada cristã. Esse dia mau, ele pode ser entendido como períodos difíceis, intempéries. Pode ser o desemprego que bate à porta, pode ser a doença de um filho ou da esposa, do cônjuge, né? Pode ser uma crise no casamento, eu não sei. Mas Paulo está dizendo que é um dia mau e ele pode ser entendido como fases, provações, dificuldades, tentações também na vida do crente, que podem durar dias, meses, quem sabe até anos. Esse é o dia mau. E se nós não estivermos preparados, prontos, equipados, nós nos daremos por vencidos. Percebe? Os puritanos usavam a expressão a noite escura da alma para se referir a esse dia, né? Pode ser uma depressão que você está passando. Se você não estiver preparado, equipado com as peças que eu vou comentar agora, você pode ser vencido. E Paulo ele vai agora, a partir do verso 14 até o verso 20, elencar algumas das peças que compõem esta armadura. Ele diz no verso 14, ele fala sobre os lombos estar cingidos com a verdade. Então ele fala sobre o cinto da verdade. A verdade aqui pode ser entendida como a verdade no sentido ético, né? Paulo ele destaca, por exemplo, na mesma carta, no capítulo 4, verso 25, no capítulo 5, verso de número 9, que o crente sempre deve falar a verdade, ele deve abandonar a mentira. Mas é mais provável que quando Paulo fala sobre o cinto da verdade, já que ele está num contexto aqui vou usar a expressão aqui que, né, foi deturpada pelos neopentecostais, Paulo está num contexto de batalha espiritual, percebe? Então, ele tem em mente Satanás aqui. Então, quando ele fala sobre o cinto da verdade, ele está falando exatamente da verdade do Evangelho. Paulo ele já colocou isso no capítulo 4, verso de número 15 da sua carta. Ele colocou a verdade do Evangelho em contraste com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. Muitos estavam se enveredando para falsos ensinos. Eram como meninos inconstantes e eram presas fáceis de falsos mestres e falsos ensinos. E Paulo diz assim, vocês devem andar na verdade. A verdade aqui, obviamente, logicamente, é a verdade do Evangelho. Vocês precisam andar na verdade do Evangelho. Falsos mestres são mentirosos. Falsos mestres deturpam a verdade de Deus. Você sabe, aquela expressão eu lutei por muito tempo para entender, no Evangelho segundo João, capítulo 8, quando Jesus diz, a partir do verso 44 até o 46, que o pai da mentira é o diabo. E eu pensava, se eu cometer algum tipo de mentira, obviamente eu cometi,
continuo cometendo, porque estou nesta matéria, nós estamos lutando contra ela, porque precisamos observar a lei de Deus em amor, para não mentir, para não cobiçar, e todo o mandamento que temos para viver em santidade e em temor diante de Deus, obviamente. Mas nós estamos nessa matéria e nós continuamos ainda pecando, errando o alvo que é a lei de Deus. Mas percebe que se eu pensava, se eu porventura mentir, digamos, usando o exemplo aqui, ao meu patrão, por que que eu não fui naquele tal dia, dizendo assim, olha, eu fui no médico, mas de fato eu não fui, eu faltei por um outro motivo, será que eu me torno filho do diabo por ter mentido a ele? Mas eu sou filho de Deus, eu fui adotado na família celestial, e uma vez adotado como filho, adotado para sempre, eu não posso me tornar filho do diabo. Então, como eu entendo esse texto? Eu quebrei a cabeça por muito tempo. Hoje eu entendo que quando Jesus fala em João capítulo 8 que o pai da mentira é o diabo, percebe que, se você recorrer ao contexto, ele estava confrontando a elite religiosa do seu tempo, ele estava confrontando aqueles cegos, aqueles tolos, porque eles estavam dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus, ele nasceu como fruto de prostituição. E Jesus está dizendo, está testificando, está ratificando que ele era Deus. E esse foi o motivo pelo qual Jesus foi condenado e preso, por defender exatamente que ele era Deus. E os religiosos da época não entendiam isso. Eles tinham o Antigo Testamento que mostravam claramente quem seria o Messias, mas a cegueira, a obstinação deles não permitiram enxergar que Jesus era o Deus de fato encarnado, personificado. Então, quando Jesus fala sobre o pai da mentira, ele está confrontando exatamente esses religiosos. Vá para o texto e leia todo o contexto, que você vai entender exatamente isso. Jesus está dizendo, pai da mentira, eu estou dizendo que sou Deus encarnado, que eu sou filho de Deus, e vocês estão dizendo que eu tenho demônios, que eu sou fruto de prostituição. Vocês estão blasfemando. Então Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, e o pai da mentira é ele. Em que sentido? Que ele deturpa a verdade de Deus. Lembra do jardim do Éden? Deus falou uma coisa e a serpente ali, Satanás personificado, ele deturpa a verdade de Deus, dizendo, não é verdade que Deus não disse isso para vocês? Satanás ali na serpente, ele deturpou o que Deus disse para Eva, o que disse para Adão, né? Percebe? E o que Jesus está destacando aqui, que o pai da mentira é o diabo, é exatamente nesse sentido. Ele deturpa a verdade de Deus, colocando como mentira. Então os religiosos estavam dizendo, Jesus não é Deus, Jesus, e eles blasfemaram. Aí Jesus disse, vocês têm por pai o diabo, ele é o pai da mentira, eles estão deturpando. Vocês não têm a escritura? O que diz a escritura acerca de mim? Vocês são cegos? Por isso vocês são filhos do diabo, vocês estão deturpando a verdade de Deus, registrada no Antigo Testamento, acerca de mim. Então percebe que precisamos estar equipados com o cinto da verdade. E a verdade do Evangelho nos oferece segurança para combater falsos mestres. Mas vamos dar sequência aqui rapidinho. Paulo lhe destaca, ainda no verso de número 14, acerca da couraça da justiça. A justiça pode também ser entendida como ter um caráter justo, como ter atitudes justas, corretas, para com o próximo. Ok? Faz parte do caráter cristão. Capítulo 4, verso 24, capítulo 5, verso de número 9, confira, eu não posso ler, senão eu vou tomar muito mais tempo ainda, mas confira depois. Paulo ele já fala sobre isso, sobre ter caráter justo, sobre ser justo para com o nosso próximo, mas é mais provável aqui que essa couraça da justiça significa a justiça de Deus, a justiça que conseguimos por meio de Cristo. No capítulo 3, deixa eu abrir aqui, esse eu vou fazer questão de ler. Capítulo 3 da carta aos Romanos, verso de número 26, o apóstolo Paulo diz assim, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está destacando a justiça que conseguimos por meio do sacrifício de Cristo. Você não é justo. Paulo, ainda no capítulo 3 de Romanos, ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele é tão bonzinho. Não. Jesus vai lhe desarmar agora, dizendo, quando ele conversa com aquele jovem rico, lembra, que quando ele chega, ele diz, bom mestre, Jesus vai responder, bom é só Deus, não existe ninguém bom.
Bom é somente Deus. Percebe? O fulano de tal é um pai tão bom, ele é um bom empregado, não existe ninguém bom, todos são depravados e pecadores perante Deus. Bom é Deus. Então é preciso agora de um justificador. E na linguagem bíblica, justificação, que é uma doutrina escriturística, numa linguagem bem simples, significa ser declarado legalmente justo. Percebe? A ideia é de um criminoso, um réu, que está para ser condenado e o juiz bate o martelo e diz: você está livre, sua dívida foi quitada. Esse éramos nós. Nós éramos este criminoso, nós éramos culpados diante de Deus. Nós nunca fomos inocentes, nós sempre fomos culpados, rebeldes, pecadores, que viramos as costas para Deus lá no Jardim do Éden, como tendo nosso pai Adão, o cabeça representativo de toda a raça humana. Então foi preciso Cristo vir, morrer por pecadores, pecadores da pior espécie, e quitar toda a dívida, e agora nós fomos declarados legalmente justos diante do juiz, que é Deus. Mas é por meio do Cristo, é por meio do Filho dele. Ele é o nosso advogado, ele quitou a nossa dívida perante Deus. 1 João 2:1 declara com clareza, dizendo que se confessarmos, em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. No capítulo 2, verso 1 da primeira carta de João, João destaca: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Jesus é o nosso advogado, Jesus quitou a nossa dívida diante de Deus. Ele é o nosso justificador. Ele é o nosso justificador. Satanás não nos acusa. A palavra Satanás significa acusador, adversário. Ela aparece, essa palavra, cerca de 26 vezes na Bíblia, tá bom? Só que Satanás agora não nos acusa como fazia com os santos do Antigo Testamento. Lembra da história de Jó? Fez exatamente isso. Satanás não nos acusa mais porque o lugar dele foi derribado. Conforme o registro de Apocalipse capítulo 12, o seu lugar não se acha mais nos céus, ele foi derribado para a terra. Percebe? O acusador, diz Apocalipse 12, de nossos irmãos foi derribado, ele não nos acusa mais. O que acusa agora é a minha e a sua consciência. Paulo destaca, confira Romanos capítulo 2, versos de números 14 ao 16. Quando erramos, quando pecamos, é a nossa consciência que nos acusa. E por isso recorremos a Deus, pedimos perdão. Existe uma consciência diante de nós. E agora nós podemos nos aproximar seguros diante do trono da graça, sabendo a graça transbordante, a graça escorrendo no trono salvífico de Deus. Eu posso me aproximar dele sem medo. Eu não posso me aproximar de Deus mais agora com medo. Você não pode se aproximar diante de Deus, crente, ouça. Você não pode se aproximar diante de Deus com medo. Será que ele vai me perdoar? Será que ele vai me aceitar? Ele já te aceitou na cruz. Você agora deve se aproximar conforme o próprio Jesus nos ensina a orar no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso de número 10, dizendo assim: Pai nosso que está nos céus. Você não está se aproximando diante de um carrasco, você está se aproximando diante de um Deus amoroso, diante de um Deus que te ama. Ó crente, eu estou falando com crente. O amor do Pai está derramado em nossos corações por meio do seu Filho Jesus Cristo, e agora nós desfrutamos desse amor imensurável. Nós devemos nos aproximar, não diante de, pensando que é um carrasco. Nós nos aproximamos agora, não diante de alguém cruel que está com uma vara de ferro para nos açoitar. Nós nos aproximamos sabendo: Ele é nosso Pai, Ele me ama. E eu sou justo diante dele, por meio dos méritos do Filho dele. Percebe que no verso de número 15, o apóstolo Paulo fala sobre estar com os pés calçados na preparação do Evangelho. Estar com os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. É exatamente ter uma mente preparada pelo Evangelho. Eu preciso correr aqui. O apóstolo Paulo já destacou isso no capítulo 5 da carta aos Romanos, no verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus é retratado como um guerreiro muito bem preparado, equipado, pronto para destruir o homem.
O homem é representado como estando em guerra contra o Criador, mas o Criador também é representado na Escritura do Antigo Testamento como que pronto, como um guerreiro pronto para destruir o homem. Agora não. Agora nós temos paz com Deus por meio do seu Filho. Ele é o nosso pacificador. Ele é o nosso príncipe da paz. Isaías destaca no capítulo 9, verso de número 6. Nós temos paz com Deus. Você anda atribulado? Por que você anda atribulado, ó cristão? Você tem um pacificador. Ele é Cristo. Você não tem mais dívida com Deus. Ele quitou toda a dívida. Desfrute dessa paz. O texto ainda prossegue no verso de número 16, dizendo sobre o escudo da fé para que possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Percebe? A fé na Bíblia, ela sempre exige um objeto, e só existe uma coisa na Escritura que é o objeto da verdadeira fé, que é a fé salvífica. Paulo está dizendo, vocês devem estar com o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás não te acusa mais, ok? Às vezes o seu coração titubeia, sua fé oscila. Paulo está dizendo, equipe-se com o escudo da fé, para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. A sua fé está segura em Deus. Você é salvo por Cristo. Ele foi poderoso para te salvar e Ele é poderoso para te sustentar e te preservar até o fim. Paulo destaca no capítulo 1 da carta aos Filipenses, dizendo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Cristo. Por que anda preocupado, cristão? Por que anda cético quanto à sua salvação? Assegure-se dela. A fé que você recebeu é uma fé que foi concedida pelo próprio Deus para você crer no Cristo. Caso contrário, você não creria. Você está crendo? Segure-se disso, assegure-se, fique firme nessa fé. E Paulo, no verso 17, ele fala sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação é interessante, é para se usar e para proteger a cabeça, as pancadas. Esse capacete da salvação protege a mente. É engano pensar que Satanás está mais preocupado em aprovar leis que são contrárias à palavra de Deus. É um engano pensar que Satanás está mais preocupado em destruir teu casamento e a tua família. O maior investimento de Satanás é destruir a tua mente. É acabar com tuas crenças. É mexer com a tua mente. Eu conheço muita gente que creu, era crente, que supostamente demonstrava ser um crente, um cristão verdadeiro e piedoso, mas não era. Passou a desacreditar. Inclusive pastores que se apostataram, evidenciando que nunca receberam uma fé verdadeira. Satanás trabalha aqui na mente. Hoje são apóstatas, são céticos, negam a inerrância das Escrituras, negam a Bíblia como palavra de Deus, negam a divindade de Jesus, negam a divindade do Espírito Santo, negam o nascimento virginal de Jesus. Por quê? Porque a mente não estava equipada com o capacete da salvação. Satanás opera em sua mente. E Paulo também vai falar sobre mais um item, mais uma peça dessa armadura, e eu finalizo agora falando no verso 17 sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existem duas palavras gregas para espada. Existe a palavra grega makaira e a palavra grega ronfaia. A palavra grega makaira refere-se a uma espada comprida, dessas que a gente vê em filmes, espadas medievais, por exemplo. O filme Gladiador, aquele clássico, né? Aliás, um excelente filme, é exatamente esse tipo de espada, essa macaira. Mas a palavra ronfaia é uma palavra que se refere a uma espada curta, pequenina, como que se fosse um cutelo ou um punhal que o soldado legionário romano usava em campo de batalha no combate corpo a corpo. Quando Paulo fala no texto grego sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele não usa a palavra grega macaira, mas a palavra grega ronfaia, que é aquela espada pequena, aquele cutelo, aquele punhal. Essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é
a Escritura. Você pode dizer assim, olha, eu tenho uma vasta biblioteca em minha casa com dezenas de bíblias de estudo, Bíblia de Estudo de Genebra, Bíblia de Estudo Palavra-Chave, Bíblia de Estudo da Reforma. Eu tenho várias bíblias, mas isso não te garante que você está equipado com essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque a ronfaia é uma palavra específica. É uma palavra que é usada no tempo hábil, na hora certa. É o caso de Jesus lá na tentação no deserto com o diabo em Mateus capítulo 4. É tirar uma palavra do contexto, Satanás faz isso, Jesus pega e aplica aquela palavra para o contexto. Essa é a ronfaia de Deus, vocês devem estar equipados. E Paulo finaliza no versos 18 e 19 falando sobre oração. Gente, a gente tem orado muito pouco. Todos os grandes homens de Deus da história foram grandes homens de oração. David Brainerd foi missionário aos índios de pele vermelha. Ele dizia, como eu amo ficar a sós todas as manhãs em minha cabana, porque eu gasto muito tempo a sós com Deus. Martim Lutero ele dizia que se não investisse 2 horas em oração todas as manhãs, ele temia que o diabo iria vencê-lo durante o dia. Todos os grandes homens antes foram grandes na oração. E Paulo está dizendo, vocês devem orar. E no verso 19 ele diz, e orem por mim. Olha, eu não quero liberdade, eu não quero alívio. Paulo está dizendo, eu não quero conforto, eu não quero que vocês orem para que eu tenha saúde ou qualquer outra coisa parecida, mas eu quero que vocês orem por mim, intercedam por mim, versos 19 e 20. Porque eu preciso anunciar o evangelho. Eu estou aqui preso, mas eu não vejo a hora de pregar. Eu não vejo a hora de anunciar o evangelho. E eu quero que vocês orem para que eu anuncie a palavra, para que eu leve o evangelho aos perdidos. Meus irmãos, eu espero que essa palavra encontre lugar em vossos corações. Pense em tudo que eu falei aqui. Como você anda diante de Deus? Como está a sua vida com Deus? Você está desfrutando desses privilégios que Cristo lhe concedeu na cruz? Como você anda a sua vida espiritual com Deus? O seu tempo de oração, o seu devocional, a sua leitura nas Escrituras? Você está enfrentando um dia mau, um tempo difícil, uma dificuldade? Eu não sei em qual área da sua vida, mas você tem desfrutado e tem feito uso dessa armadura de Deus e das peças e dos privilégios que Ele te oferece? Ou você tem gastado muito tempo apenas com dinheiro, com emprego, apenas com coisas fúteis da vida? Você tem investido em N coisas, mas não na Escritura, não na Palavra de Deus, não tem desfrutado da justiça de Deus, da fé, não tem pensado nas coisas de cima? Cuidado. Você pode ser presa fácil para o adversário. Apegue-se naquilo que o Evangelho pode te trazer, naquilo que Cristo pode te conceder. E você terá êxito sobre as provações, sobre os dias maus, sobre o tempo mau que você está enfrentando. Se não está enfrentando, já enfrentou. Se já não enfrentou e não está enfrentando, provavelmente você enfrentará. Ok? Eu espero tê-los ajudado. Não esqueça de deixar um comentário e divulgar o nosso vídeo. Abraço.